Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando e o assunto da aula de hoje é sobre a ligação iônica. Antes de falarmos sobre a ligação iônica, primeiro precisamos definir o que é ligação química. Então, a ligação química é a união entre os átomos e a ligação iônica é um dos tipos de ligação química. Para sabermos o motivo que os átomos realizam ligação química, a gente precisa entender a regra do octeto. Então, a regra do octeto vem de 8, né? É a tendência dos átomos de obter 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, é a tendência que os átomos têm de obter 8 elétrons em sua última camada. Então, por que os átomos têm essa tendência de obter 8 elétrons na sua camada de valência? Porque isso dá a estabilidade para o átomo. Então, os átomos eles só realizam ligação química para alcançar a estabilidade. E o que dá a estabilidade ao átomo? São os 8 elétrons na sua última camada. Existem vários tipos de ligação química, como a ligação iônica, a ligação covalente dativa e a ligação metálica. Porém, nessa aula vamos abordar apenas a ligação iônica, que é aquela que ocorre por transferência de elétrons. Então, a ligação iônica ocorre apenas entre metal mais ametal. Então, o metal, ele vai ser o elemento que sempre vai doar elétron, e o ametal é aquele elemento que sempre vai receber elétron. Então, a ligação iônica ocorre entre o metal, que transfere elétron para o ametal. Exemplo de ligação iônica. Então, eu tenho aqui dois elementos, o sódio e o cloro. Então, primeiro eu preciso saber qual é o elemento que é o metal e qual é o ametal. Então, o sódio, ele pertence à família 1A da tabela periódica. Então, todos os elementos da família 1A são dos metais alcalinos. Então, o sódio é o metal. E o cloro é da família 7A da tabela periódica. Então, todo o grupo da família 7A são os halogênios. Então, os halogênios são ametais. Então, já sei que o sódio vai transferir seu elétron para o cloro. Depois que eu sei qual elemento que transfere o seu elétron para o outro, agora eu preciso saber quantos elétrons cada elemento tem na sua última camada. Porque apenas a última camada ou a camada de valência é que participa da ligação química. Então, o sódio, ele tem um elétron na última camada. Como ele pertence à família 1A da tabela periódica, o número 1 acompanhado do A, ele vai corresponder ao número de elétron ao que o elemento tem na sua última camada. Se o sódio pertencesse à família 2A, então ele teria 2 elétrons em sua última camada. Já o cloro, ele pertence à família 7A, então o número da família corresponde ao número de elétron que aquele elemento tem na sua última camada. Então o cloro, ele possui 7 elétrons na sua última camada. Então, como eu sei que o sódio, ele é o metal, então ele tem que transferir elétron para o ametal. Então o sódio, ele só tem um elétron para transferir para o cloro. O cloro antes tinha 7 elétrons, agora ele ficou com 8. Mas será que o sódio ficou sem elétron nenhum? Relembrando que eu tenho que me basear pelos 8 elétrons que todos os elementos da ligação têm que ter, porque são 8 elétrons que dá a estabilidade ao átomo. Então, relembrando a distribuição eletrônica, então o sódio, ele possui 11 prótons e 11 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica dos 11 elétrons que o sódio possui, vai ficar da seguinte maneira: camada K,
tem 2 elétrons, camada L, 8 elétrons e camada M, 1 elétron. Então, o sódio, ele vai perder o elétron que ele tem na última camada. Então, na camada L, que vai se tornar a sua última camada, ele vai ter 8 elétrons. Já o cloro, ele também vai ter 8 elétrons, porque ele tinha 7 e ele recebeu 1 elétron do sódio. Então, ele fica com 8. Então, todos os elementos agora possuem 8 elétrons na sua última camada, alcançando assim a estabilidade. Outro exemplo de ligação iônica, então eu tenho aqui o elemento magnésio e o flúor. Então, como a gente já viu, a gente primeiro precisa saber qual elemento é o metal e qual é o ametal. Então, o magnésio pertence à família 2A, então todos os elementos do grupo 2A são os metais alcalinos terrosos. Então, a gente já sabe que o magnésio é um metal. E o flúor, que é da família 7A, é do grupo dos halogênios. Então, o flúor é o ametal. Então, a gente já sabe que o magnésio vai doar elétron para o flúor. Então, o magnésio, como ele pertence à família 2A, então o número do grupo já indica a quantidade de elétrons que aquele elemento possui na sua última camada. Então, o magnésio, ele possui 2 elétrons na sua última camada e o flúor, por sua vez, possui 7 elétrons na sua última camada. Isso significa que o magnésio precisa doar 2 elétrons, mas o flúor, ele precisa receber apenas 1, porque se ele receber 2 elétrons do magnésio, ele não vai ficar com 8 elétrons na sua última camada, ele vai ficar com 9. Então, 9 não vai dar a estabilidade que o átomo precisa, ele precisa apenas de 8. Então, o que acontece nesse caso? O magnésio doa 1 elétron para o flúor e fica sobrando 1. Então, não pode sobrar nenhum elétron. Então, o que acontece? Outro flúor para o magnésio doar mais 1 elétron para ele. Então, agora, os 2 átomos de flúor vai ter 8 elétrons na sua última camada. Mas o magnésio, ele doou 2. Então, quantos elétrons o magnésio agora tem na sua última camada? Então, o magnésio, ele possui 12 prótons. Como ele é um átomo neutro, como que eu sei que ele é um átomo neutro? Porque ele não tem carga nem positiva nem negativa. Se ele não fosse um átomo neutro, ele teria que ter uma carga positiva ou negativa aqui. Como não tem, eu sei que é um átomo neutro. Então, o conceito de átomo neutro é o número de próton tem que ser igual ao número de elétron. Se o número de próton dele é igual a 12, o número de elétron também será igual a 12. Então, eu preciso distribuir 12 elétrons em camadas eletrônicas. Então, eu obedeço, tem que obedecer a ordem das camadas. Camada K, 2. Camada L, 8. 2 com 8, 10, né? Então, camada M, 2. Então, 2 com 8, 10, com 2, 12. Então, o magnésio, ele tem 2 elétrons na sua última camada. Quando ele faz a ligação com flúor, com 2 átomos de flúor, ele doa esses 2 elétrons da sua última camada. Então, ele agora a última camada vai se tornar a L. Então, ele está com 8 elétrons na sua última camada, ficando assim o flúor e o magnésio estáveis com 8 elétrons na sua camada de valência. Outro exemplo de ligação iônica é aquela que ocorre entre o alumínio, que é um metal, né, e o bromo, como a gente já viu que todos os elementos da 7A são ametais. Então, como que eu consigo identificar? É só olhar na tabela periódica, né, qual elemento é o metal e qual é o ametal. O alumínio, ele é da família 3A. Então, a gente sabe que o alumínio, ele possui 3 elétrons na sua última camada. E a gente sabe também que é o alumínio que vai transferir elétrons para o bromo, porque o alumínio que é o metal. E o bromo possui 7 elétrons
na sua última camada. Então, como o bromo tem 7 elétrons, o bromo precisa receber apenas um elétron do alumínio. Porém, o alumínio precisa doar os 3 elétrons dele. O que ele faz? Bom, ele doa um elétron para o bromo, né? O bromo agora está estável, porque agora ele tem 8 elétrons na sua última camada. E o alumínio agora sobrou 2 elétrons. O que ele faz? Ele coloca mais 2 bromos. Todos os bromos têm 7 elétrons na sua última camada, né? E agora ele pode doar os 2 elétrons para outros 2 átomos de bromo. Então, todos os átomos de bromo agora possuem 8 elétrons na sua última camada. E agora a gente vai ver a configuração eletrônica do alumínio para ver se realmente ele ficou com 8 elétrons na sua última camada. Então, o alumínio, ele possui número atômico igual a 13. Como a gente já viu, o alumínio é um átomo neutro. Então, o número de próton do alumínio tem que ser igual ao número de elétron também. Então, se o número de próton é igual a 13, o número de elétron também vai ser igual a 13. Então, fazendo a distribuição eletrônica do alumínio, camada K, 2, camada L, 8, camada M, 3. Então, como a gente viu, o alumínio perdeu os 3 elétrons da sua última camada. Então, agora, a última camada do alumínio agora se torna a camada L com 8 elétrons, né? Então, tanto o alumínio quanto o bromo agora tem 8 elétrons na sua última camada depois de realizar a ligação iônica. Outro exemplo, eu tenho aqui a ligação entre o potássio e o oxigênio. O potássio, ele pertence à família 1A da tabela periódica, né? Como a gente já viu, todos os elementos da família 1A são os metais. E o oxigênio pertence à família 6A, que são os elementos calcogênios. Então, os elementos calcogênios são ametais. Então, agora eu sei que o potássio precisa transferir elétron para o oxigênio, porque o potássio é o metal. Então, o potássio, como ele é da família 1A, ele possui um elétron na última camada. Já o oxigênio, ele é da família 6A, ele possui 6 elétrons na sua última camada. Então, o potássio, ele só pode doar um elétron. Porém, o oxigênio, ele precisa receber 2 elétrons. Então, como que a gente faz para todo mundo ter 8 elétrons na última camada? Então, o potássio, ele doa um elétron para o oxigênio. Então, o oxigênio, ele ganha um elétron, ele fica com 7. Então, ele precisa receber mais um elétron. Então, eu tenho que ter outro potássio para doar mais um elétron para o oxigênio. Então, agora eu tenho o oxigênio que recebeu 2 elétrons, ficou com 8. E o potássio conseguiu doar um elétron que ele tem na sua última camada. Então, como que vai ficar a configuração eletrônica do potássio depois que ele realizar a ligação iônica? Então, o potássio, ele tem 19 prótons. Consequentemente, se ele é um átomo neutro, ele tem que ter 19 elétrons. Então, para distribuir os 19 elétrons aqui em camadas eletrônicas, primeira camada, camada K, 2, camada L, 8, camada M, eu não posso colocar 9 elétrons na última camada, porque é regra, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, a última camada não pode ter mais que 8 elétrons. O que eu faço nesse caso? Quando passar, mesmo que a camada M consiga ter 18 elétrons, mas se ela for a última camada, não pode ter mais que 8. Então, nesse caso, eu olho para a última camada, né? Repito o número de elétron da camada anterior
e jogo o que está faltando para a próxima camada. Então, um elétron. Como a gente viu, o potássio ele tem um elétron na última camada e se ele perder o elétron da última camada, ele vai ficar com 8 elétrons. Então, nesse caso, depois da ligação iônica, tanto o potássio quanto o oxigênio, eles ficaram com 8 elétrons na sua última camada, alcançando a estabilidade. Para resumir, os metais são aqueles que contêm 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada ou camada de valência, e os ametais são aqueles que contêm 5, 6 ou 7 elétrons na sua última camada. A ligação entre o sódio e o cloro forma o composto NaCl, que é o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. O sal de cozinha é usado na culinária para temperar os alimentos e também é usado na medicina para fazer o soro fisiológico. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa seu gostei embaixo do vídeo, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações. Me siga em todas as redes sociais e até a próxima aula. Tchau!